Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Academia de Mulheres e hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 22 do livro de Provérbios. Esse capítulo é muito rico porque ele vai falar sobre finanças, filhos, relacionamentos e ele também inaugura uma sessão de 30 conselhos dos sábios. Então, de forma diferente, hoje nós vamos estar fazendo uma dinâmica e ao invés de falar sobre um assunto específico, nós vamos tentar abordar 3 temas aqui. Logo no primeiro versículo, nós entendemos que o capítulo ele inicia com um tema, e esse tema seria finanças. Então vamos ver o que falam os versículos 1, 2, 4 e 7. Lembra que numa devocional anterior eu falei com vocês que existem alguns versículos que mesmo ali deslocados em posições diferentes eles se completam? Então nós vamos estar observando isso hoje. O versículo 1 ele é muito especial porque eu fui ensinada pelos meus pais, meus tios, e essa frase ela corria muito na minha família, que é: o bom nome vale mais do que muita riqueza, e ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Versículo 2. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor quem fez os dois. Versículo 4. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. E o versículo 7 nós vamos estar lendo a parte B, porque dentro desse versículo nós temos um princípio de uma lei divina que muitas pessoas não sabem. Então, versículo 7, parte B diz: e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Um dia, eu e meu esposo estávamos num discipulado com os pastores que nos acompanhavam anteriormente, e na conversa eles perguntaram pra gente: como que está a vida financeira de vocês? E o motivo dessa pergunta foi porque nós estávamos falando: olha, estamos lutando, fazendo tudo certo, buscando levar uma vida em obediência, tapar, fechar todas as brechas, e nós não sabemos por que certas coisas estão acontecendo, se nós estamos nos esforçando e fazendo tudo certo. E ele, quando ele fez essa pergunta, ele explicou: existem alguns princípios que eles não podem ser quebrados. E ele citou esse texto de Provérbios, capítulo 22, e ensinou pra gente o seguinte: quando você pega dinheiro emprestado com alguém, você fica como um escravo de quem empresta. Então, o escravo, ele fica debaixo do senhorio. Se a pessoa com quem você pegou o dinheiro emprestado não serve o mesmo Deus que você está debaixo da legalidade do Deus que essa pessoa serve. Então, se algumas coisas estão acontecendo na sua vida e você não sabe qual é o motivo, você olha para todos os lados e você pensa: o que está acontecendo? Tá tudo certo, mas você tem uma dívida a pagar com alguém, meu irmão, eu te aconselho em nome de Jesus, vá e acerte essa dívida com essa pessoa. E o porquê disso? Para que você não fique debaixo da legalidade de um Deus caído. Então, por zelo, por amor ao Senhor, que você possa, se você estiver com dívidas, pegou dinheiro emprestado com alguém, aqui é um momento de aconselhamento mesmo. Vai essa pessoa e tente negociar a sua dívida. Um conselho que o pastor deu na época pra gente foi: não se surpreenda se essa pessoa te isentar dessa dívida, te liberar. Então, vá em paz, tente fazer a negociação dessa dívida, pagar os seus devedores e... Bom, foi um conselho que nós aprendemos e nós temos buscado sempre colocar em prática. O segundo tema que nós iremos abordar nesse vídeo vai ser sobre a educação aos filhos. O versículo 6 e o versículo 15 vão se complementar sobre a educação dos filhos. E a Bíblia vai citar aquele texto emblemático que todos já conhecem: eduque a criança no caminho em que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. E o versículo 15 vai dizer: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará como se comportarem. Eu acredito que você já deve ter escutado alguma instrução sobre o versículo 6, e é muito fácil apontar o caminho e dizer: vai por aqui. Só que, diferentemente de mostrar o caminho, a palavra está nos instruindo a ensinar no caminho, junto, pegando na mão, servindo de exemplo. E o que seríamos de nós se não fossem as correções de Deus para nossa vida? Se nós fizéssemos tudo que nós quiséssemos, talvez nossa vida estaria na beira de um precipício. A correção, ela aprimora o caráter. Então não deixe de corrigir os seus filhos, mas saiba como corrigir. Peça ao Senhor sabedoria. Não espanque a criança para não causar ira na vida dessa criança. E também não toque no seu filho de maneira violenta, em que você vai se arrepender. Você está cuidando da riqueza do Senhor. Mas aplique castigos, correções, ensine, converse. Essa é a maneira correta de educar aquilo que Deus decidiu compartilhar com você, para que você cuidasse aqui na terra. Filhos são heranças do Senhor e você está deixando um legado. E em último lugar, nós vamos falar sobre relacionamentos.
E lá no versículo 24, 25 e 28, a Bíblia irá nos dar uma instrução valiosa. E vai dizer assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Luana, mas os versículos 24 e 25 eu até entendi. O que o 28 tem a ver com isso? Muitas vezes nós queremos mudar limites que foram impostos dentro dos nossos relacionamentos. A gente olha para aquela pessoa que não deve estar mais na nossa vida e a gente reconsidera colocá-la de novo dentro de um ciclo ou de um círculo em que essa pessoa não faz parte, não pertence. Aqui o texto vai estar falando sobre terras e limites que os nossos antepassados colocaram. Mas muitas vezes na vida também é assim. Algo do passado já ensinou pra gente que aquela pessoa não mais, que aquela situação não mais. E nós ainda insistimos, muitas vezes, em tirar os marcos que foram estabelecidos e tentar, achando que a situação mudou. Então, pegue esse conselho hoje. Não mude marcos, limites que já foram estabelecidos. Se algo no passado se sucedeu de uma maneira e você vê que todas as vezes que você tenta, a situação não muda, minha amada, esse limite já foi estabelecido. Não tente mudar de posição em relação a esse limite estabelecido, senão você poderá sofrer. E para finalizar, eu sempre vi muitas pessoas falando: ai, mas olha, eu já tentei limpar meus relacionamentos, me afastar de algumas pessoas, só que eu não consigo, não tenho novos amigos que têm o coração de Jesus, que carregam a essência de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, até eu entender que eu deveria orar e pedir que o Senhor me apresentasse os amigos do coração dele, eu vivia um ciclo de relacionamentos que não era o que o Senhor tinha pra minha vida. E eu comecei a levar a sério, fazer orações para que o Senhor me apresentasse os amigos dele, para que pudessem sentar na mesa comigo e amar Jesus como eu amo, acrescentar na minha vida. E o Senhor, ele fez uma mudança de mesa. Ele mudou os meus relacionamentos e hoje eu tenho amigos que têm o caráter e o coração de Jesus, que tem aquele conselho pontual do céu para minha vida e que me olha muitas vezes com o amor de Cristo Jesus. Então que você possa ir para o Senhor e pedir para que Ele te dê sabedoria nos relacionamentos. Existem relacionamentos que o Senhor vai querer transformar e restaurar, mas existem relacionamentos que os marcos que foram estabelecidos não podem ser retirados. Os limites já foram postos e muitas vezes o passado já colocou esse limite. Então não tente voltar atrás e mudar isso de lugar. Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje com essa palavra, com essas reflexões e que você possa ter um dia abençoado. Graça e paz.